Meus queridos, como introdução ao tema que eu vou falar de hoje de manhã, deixe-me explicar duas coisas para vocês. A primeira delas, bom, minha esposa já foi, agora você pode levantar, meu bem, porque aquela lá estava com uma criancinha no colo, pode ser um prenúncio, não sei, né? Minha esposa Laura, viu? Que sempre me acompanha aí. Por que eu estou trazendo esse assunto e como vou desenvolvê-lo? Esse tema de lições de Daniel, eu dividi em 4 partes. Como nós só tivemos condição de fazer meia semana, quinta e sexta e sábado vai ser um outro sermão, então vou falar de 2 partes hoje, 2 partes amanhã. Tudo bem? Então não se preocupe quando entrar na segunda parte ali não, procurarei não cansá-los. Além disso, por que essa insistência de falar de Daniel? Existe uma promessa inspirada por Deus que quando os livros de Daniel e Apocalipse fossem devidamente estudados na igreja, se produziria um reavivamento como nunca dantes aconteceu. Eu acredito nessa promessa. Por isso que vira e mexe, eu estou falando de Daniel e Apocalipse. E a terceira e última coisa, como introdução a essa temática, é a seguinte, irmãos. Eu sou uma pessoa muito questionadora, eu tenho uma mente inquieta. Eu acredito em milagres, só que a minha régua é um pouquinho mais alta. Eu acredito em profetas, só que a minha régua é um pouquinho mais alta. Vocês entenderam? Como é que nós, com base nisso, vou fazer a pergunta, como é que nós podemos ter a certeza que estamos realmente no tempo do fim? Falar de crise, de guerra, de fome, de terremoto, essas coisas existem desde que o mundo é mundo. E se eu falar com vocês aqui, irmãos, olha o que está acontecendo na América, olha o que está acontecendo no mundo, olha as catástrofes, Jesus está perto de voltar. Aí você vai se lembrar que seu pai falava disso quando você era criança, e você está aqui, e alguns vão lembrar daquele pastor que já morreu há 50 anos que falava isso. O que eu poderia colocar de diferente nessa fala para dizer a vocês que, embora eu não tenha a data da volta de Jesus, gostaria de ter. Mas se o Senhor não deu essa informação, Ele sabe melhor do que eu. Eu não sei quando Jesus vai voltar. E trabalho com a possibilidade do equívoco. Temos a chance de amanhã eu ficar idoso, com um aluno meu me substituindo, mas também temos a chance dessas crianças aqui não chegarem à adolescência. E o que tem me feito refletir a ponto de querer estudar mais ainda sobre Daniel e Apocalipse? Sim, de fato, sempre houve guerra no mundo, sempre houve terremotos, sempre houve briga, sempre houve confusão, crise moral, existencial, isso é verdade. Mas existe um detalhe que eu não sei se os irmãos já perceberam, que só poderia cumprir agora. Quando você lê Apocalipse capítulo 12, especialmente capítulo 13 em diante, você vê que os movimentos que a Bíblia coloca ali são movimentos universais. A marca da besta não cairá num planeta, num país. Ela cobrirá todo o planeta Terra. Esse governo do anticristo, ele não será um governo de um país. Ele vai comandar o mundo inteiro. Isso é o que diz a Bíblia. As 3 mensagens angélicas também vão ter que rodar o mundo inteiro. Não é para um país, não é para um povo. Agora, quando na história da humanidade tivemos um movimento literalmente global? Nunca. Até recentemente. Nunca. Mesmo aquela história de Daniel capítulo 2, que você conta lá da estátua de Daniel, que a gente chama de os reinos universais, a gente chama de reinos universais, mas não foram, porque a Babilônia não dominou a África do Sul. A Medopérsia não dominou o Império Azteca. A Grécia não dominou na Itália. Se você olhar os mapas nem Roma dominou o mundo inteiro. Se você olhar os mapas, são sempre localizados. Chamamos de impérios mundiais, mas literalmente eles não foram mundiais. O Japão não esteve sob domínio de nenhum dos impérios de Daniel. Quando você estuda na história sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a rigor não foi guerra mundial. A Argentina participou da Primeira e Segunda Guerra Mundial? Não.
Angola participou da Primeira e Segunda Guerra Mundial? África do Sul? Então a gente chama de guerra mundial, mas a rigor nenhuma delas foi guerra mundial. A partir do Covid para cá, tivemos o primeiro ensaio de um evento que foi realmente global. Porque o palestino usou máscara, o israelense usou máscara, o Irã usou máscara, o americano usou máscara, o tailandês usou máscara, o chinês usou máscara. Realmente, foi o primeiro evento da história da humanidade, desde o dilúvio até agora, o primeiro evento, eu sei, a morte de Jesus também, como fenômeno, pega toda a humanidade, mas a morte de Jesus, estou falando do evento histórico, foi em Jerusalém, numa cruz. Estou falando de algo que pega o mundo inteiro. Desde o dilúvio, que cobriu o mundo inteiro, até o Covid-19, você não teve nenhum movimento falando isso aqui foi global mesmo, 100% da população ficou envolvida. E a partir do Covid para cá, ou mesmo antes dele, com algumas coisas que estavam se desenhando no mundo, você vê que agora estamos falando de um evento mundial. Já estão falando de uma governança mundial, economia mundial. Isso aqui não é teoria da conspiração, não. Há muita gente boa, que eu digo no sentido de técnico, gente que sabe o que está falando que o mundo vai caminhar para uma globalização. Hoje o mundo precisa de um governo, ou uma governança, se você preferir, que controle coisas que, se não forem controladas em nível mundial, o planeta vai ser destruído. Essas coisas que eu vou mencionar são como crianças hiperativas correndo numa casa cheia de objeto cortante e inflamável. Imagine agora 5 crianças hiperativas sozinhas numa casa cheia de objeto cortante e inflamável. O que é que precisa com urgência naquela casa? Respondam. Um adulto, um tutor. Pois o mundo hoje tem essas crianças à solta. Senão elas podem fazer um estrago contra si ou contra os outros. Querem saber quais são essas crianças? Internet. Quem dá uma legislação para a internet em nível mundial? O camarada pode fazer o que ele quiser com você, só hospedar o site dele num outro país onde a legislação não pega, não vai acontecer nada. Tráfico de drogas, armas e seres humanos. Precisamos de leis não internacionais, leis mundiais. E tem que ter um tutor mundial. Quem controla isso? Economia. A economia hoje, ela é especulativa. Vocês sabem que vocês estão numa ameaça de uma bolha econômica nova na América. Grandes corporações estão vendendo ações. E é tudo muito especulativo. Precisa-se de uma economia mundial, não internacional. Inteligência artificial. Quando ela tiver realmente trabalho, quem vai controlar isso aí? E é um perigo a inteligência artificial. Os primeiros passos dela, eu posso pegar o pastor Barroso, colocar o pastor Barroso num vídeo, pregando em árabe e defendendo a guarda do domingo. E é ele, com a voz dele, com tudo dele. Quem controla isso? Imagine o perigo dessa criança Peralta nas mãos de ninguém. E por último, ecologia. Quem controla a ecologia hoje? E a briga futura vai ser pela água. Hoje os governos estão desenhando um quadro que o mundo precisa de algo universal. Então, desde Noé até o século XXI, não tivemos outro evento mundial, nem perspectiva de evento mundial como estamos tendo agora. Ou seja, eu posso estar enganado. Ela pode chegar à fase adulta, essa criança que está aí do seu lado. Eu posso estar enganado. Mas sabe quando você vê que eu nunca vi na história pregressa tendências mundiais como estou vendo agora? E para que o Apocalipse se cumpra, a junção religiosa, governamental,
tem que ser em nível mundial. Eu pensava antes assim, mas quando eu entrei para a igreja, Marcos, lá naquela época a gente estava lá assistindo os cultos de Daniel lá sobre o Apocalipse, eu falava assim, mas peraí, mas como é que vai poder controlar quem compra e quem vende? Porque hoje um traficante, qualquer dinheiro é dinheiro. Não tem muita gente que pega dinheiro sujo? Se eu tiver um pouco de dinheiro guardado em minha casa, o cara, não vou dar esse dinheiro para você, não, porque você guarda ali de Deus. Não, eu tenho dinheiro, eu compro. Só que, como estão desenhando a economia, não vai poder comprar e nem vender quem estiver fora do sistema. Porque não haverá, por exemplo, emprego para todos no futuro. As expectativas, e o Val Harari é um dos que fala sobre isso, as expectativas são que até 2050, 2030, pelo menos 35% dos empregos que hoje existem já desaparecerão. E cada vez mais a inteligência artificial vai substituindo as pessoas. E sabe qual que é a única solução viável que está sendo desenhada até agora? Para que a população não imploda? O governo se torna... Vão continuar tendo as pessoas que ganham dinheiro, não vão deixar de ter os empresários, mas eles sempre vão ter um sócio majoritário, o governo. E o governo vai controlar a economia mundial. E o que ele vai fazer com aquela maioria que não terá emprego? Bom, quando você, seja aqui na América, seja no Brasil, quando você fica doente ou tem um acidente no trabalho que lhe impede de trabalhar, você perde um membro do corpo, qualquer coisa, você fica recebendo uma aposentadoria compulsória do governo, não é assim? Aqui na América também é. Se você tem o Social Security, não é isso? Você teve está novo ainda para aposentar, mas você teve um problema lá, o governo vai te pagar uma pensão. Da mesma maneira, o governo vai pagar uma pensão para aqueles que não têm emprego. E essa pensão vai ser tirada de quê? Do lucro daqueles 30% que vão trabalhar pelos 70%. E aí vai estar tudo controlado. Como os supermercados agora, alguns que já tem aqui na América, que você não precisa nem de cartão nem nada. Você entra no supermercado, ele já lê o seu rosto, já faz a compra ali. Eu posso estar enganado, repito, eu não tenho a data da volta de Jesus. Mas que interessante essa novidade na história mundial, que não existia quando eu me tornei um adventista do sétimo dia. Isso é muito interessante. Só para vocês pensarem. Não se alarmarem, não entrarem em desespero, mas analisem os sinais dos tempos. Com parcimônia, com oração, com cautela, com sabedoria. Amém? Aí vocês entendem o porquê de estudar Daniel. Vamos ler Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2. Você pode perguntar, Rodrigo, mas eu tenho medo desses tempos, eu tenho medo da perseguição, eu tenho medo do que virá, eu tenho muito medo, o que vai acontecer? E o povo de Deus... E os problemas que eu enfrento? Por que Deus deixa acontecer isso comigo? Se eu sou filho dele, onde é que está Deus? Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim. Posso ler? Já abriram a Bíblia aí? Ou acessaram? Tem que atualizar, né? No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Se você está enfrentando problemas na vida, fique com a Bíblia aberta e preste atenção nisso aqui. Quando o profeta Daniel escreveu isso, ele estava numa situação de profundo transtorno emocional, mental, humilhação. Foi tirado da casa dele, jovem ainda. Vocês vão ver o que possivelmente aconteceu com Daniel e vocês vão arrepiar o fio do cabelo. O que aconteceu com Daniel, provavelmente? Mas olha como é que Daniel descreve a história do que estava acontecendo com ele. A primeira coisa que me chama a atenção é que Daniel fala assim, no 3º ano do reinado de Jeoaquim, o Senhor entregou a Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. A primeira coisa que Daniel enfatiza é a soberania de Deus na história. Estamos arrasados, humilhados, mas o Senhor entregou nas mãos. Se o Senhor entregou porque permitiu, o Senhor é Deus.
olha a visão de Daniel sempre da soberania. O Senhor é Deus. Muitos de nós, se fôssemos contar a mesma história, começaríamos na primeira pessoa do singular e reclamando, né? Ah, no terceiro ano do reinado de Joaquim, eu fui trazido para essa miséria de país aqui, sofrendo. E por que Deus fez isso? A gente tem a tendência a contar, geralmente, começando pelo nosso sofrimento. O relato sempre é, pastor Barroso, eu preciso conversar com você, o que foi? Ah, o que fulano fez comigo, pastor? Eu não aceito isso. A história sempre começa com um desabafo pessoal, é a minha dor. A primeira coisa que eu coloco é a minha dor. E eu não sou psicólogo, mas deixa-me dizer para você. Quando você coloca a sua dor em primeiro lugar, ela vai ser a primeira coisa da sua vida. As pessoas que mais resolvem os problemas emocionais são aquelas que, mesmo com dor e angústia, se tornam úteis para alguém. Quando você acaricia a dor, ela fica pior ainda. A primeira coisa que Daniel conta não é do seu sofrimento. O Senhor entregou. O Senhor é soberano. A segunda coisa que Daniel conta é o quê? Nabucodonosor levou os utensílios de Deus para a terra de Sinar. A segunda preocupação de Daniel, de novo, não é com a sua dor. É com as coisas do reino. O que aconteceu com o templo. O que é que você está mais angustiado? Com o fato de Jesus ainda não ter voltado? Ou com o fato de que você perdeu o emprego? Não estou minimizando a sua dor, não. Se você quiser conversar de dor comigo, eu tenho um doutorado na vida disso. Eu sei o que eu já passei. Mas deixe-me ser bíblico com você. Em primeiro lugar, quando descrever qualquer coisa da sua vida, coloque a soberania de Deus. Em segundo lugar, o reino de Deus. O reconhecimento que Deus é soberano e o reino dele é acima dos meus interesses. Buscar em primeiro lugar o reino e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só depois de Daniel ter contado essas duas coisas é que ele vai falar da trajetória dele e dos seus companheiros. Mas ele em um momento fala assim, nós estávamos sofrendo. A trajetória que ele conta na perspectiva de como ele teve que ser fiel a Deus. Essa aqui é a colina de Hilá, na Babilônia, no Iraque. Você sabe que até o século XIX, ninguém sabia onde ficava a Babilônia. E o que os críticos da Bíblia diziam é o seguinte, se Babilônia existiu, onde é que está esse reino? Ridículo, coisa de crente. Aí alguns que ainda queriam assim favorecer um pouco a Bíblia diziam, não, mas o escritor Heródoto falou da Babilônia. Aí os outros refutavam, não, mas a Babilônia que Heródoto descreveu não existiu. Se existiu alguma Babilônia, foi uma vilazinha fundada por Semíramis. Não tem nada a ver com esse império que a Bíblia apresenta. Mas a Bíblia fala do império da Babilônia. Isso é mito. Até que os beduínos, que são aqueles homens que vivem no deserto, ficavam apontando para essa colina de Hilá e falavam assim, ali é Il-Babil. Il-Babil, colina da Babilônia. Mas será? Olha uma imagem do início do século XX, mostrando ainda Hilá lá ao fundo, mas nessa época ela já começava a ser escavada. Por quê? Essa foto aí é de 1930, mas ela reporta a história que eu vou contar para vocês. Alguns pesquisadores, como Henry Layard, como Robert Goldwyn, começaram a notar que aqueles beduínos que eu mencionei para vocês construíam as casas deles com pedras que eles tiravam daquela colina. Ele ia lá na colina, abria um buraco, pegava tijolo e construía a casa dele. E se você olhar bem, embaixo de onde o homem está sentado, eu não sei se eu posso, pessoal da câmera, eu posso descer aqui um pouquinho só para mostrar algo? Ok. Se você olhar bem aqui embaixo, você vai ver inscrições. Eu vou mostrar do outro lado também. Estão vendo aqui, ó? Olha aqui do lado de cá também. Inscrições. Aí eles perguntavam para o beduíno, onde é que você conseguiu essa pedra com essas inscrições? Não, eu tirei lá de Hilá. De Hilá? Daquela montanha? É. Até que Goldwyn, esse cavaleiro aí, Robert Goldwyn é a maneira americana, ele começou a explorar aquele lugar e foi escavando. E quando ele foi escavando, ele encontrou as ruínas da antiga Babilônia. Babilônia começou a ser escavada em 1899 e ela gastou 14 anos para ser escavada.
Olha o tanto de coisa que eles encontraram. Imagina a cidade que foi tão gloriosa na época de Nabucodonosor, olha o que virou, um monturo de pedras. E me chama a atenção quando vai para Isaías capítulo 13, versículo 19. Isaías, capítulo 13, versículo 19, diz assim essa profecia. Olha a profecia de um lado e o cumprimento do outro. Vocês estão percebendo o que eu fiz ali? Sim ou não? Vocês estão vendo a foto com o que Babilônia virou e a profecia escrita no 8º século a.C. sobre o que Babilônia haveria de ser. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus a destruiu. Só que hoje é fácil abrir essa Bíblia aqui na igreja, mostrar para vocês a foto arqueológica, o que Babilônia virou, e falar assim, tá vendo como é que a palavra de Deus se cumpre? Você, amém, aleluia, eu vou até fazer uma música sobre isso. Só que é fácil hoje. Na época que o profeta Isaías escreveu isso, era tão estúpida essa profecia, que ela parecia uma coisa tão ridícula quanto falar de terra plana. Ou de ETs. Esses dias eu vi uma dessas teoria da conspiração, e há gente que acredita nisso aqui. Talvez alguns que já nasceram aqui na América ou vieram muito pequenos não vão saber, mas os adultos vão saber. Sabe a caneta Bic? Aquela caneta azul? Tem uma teoria, é tão ridículo, mas tem. Eu preciso usá-la para ilustrar o que eu quero dizer de Isaías. Que diz que a caneta Bic são seres de outros planetas que estão aqui em forma de caneta. Estão colecionando informações humanas e fazendo um apelo para as pessoas não adquirirem caneta Bic. E o camarada comentando, todo feliz lá, falando assim, não, é verdade, olha, a caneta Bic, você já percebeu em casa que a caneta Bic está ali e de repente ela desaparece? É porque ela está levando informação para o outro planeta. E você já notou que ao mesmo tempo que ela desaparece, com a mesma mágica, de repente aparecem 3? Às vezes não tem nenhum, às vezes aparecem 3. Ela trouxe companheiras para coletar mais informação.